Salve galera, estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana, trazendo aí todas as informações dos nossos queridos times aqui de Minas, hein? Futebol da Série A deixou um pouquinho a desejar, enquanto na Série D a galera fez bonito, hein? Vamos debater isso aí, tudo isso e um pouco mais do que aconteceu na rodada e da rodada que tá chegando também, né? Mas antes, é tipo aquele carinha lá da Rede TV, hein? Para tudo! Ô Luca, coloca pra gente ali aquele QR Code com todas as informações para você encontrar o melhor curso para o seu futuro aqui nas faculdades Kennedy Promove, né? Você sabe, né? A parceria que a gente tem aqui, ó, TV Promove com o nosso programa Hoje Esporte Clube, a gente só tem qualidade. Qualidade você vai encontrar acessando esse QR Code, tá bom? Vai ser bom pro seu futuro e bom pro seu bolso. Vamos falar agora então de futebol. Do meu lado aqui, Ângelo Drummond. E aí, Ângelo? Beleza, Paulo? Beleza? Tudo certo, beleza. Show de bola. E nosso querido Michael do Barreiro. E aí, Michael, tranquilo? Firme e forte. Isso aí, ó. A turma aqui tá pronta pra gente debater esse desastre que foi a rodada passada e o que vai acontecer pro futuro. Vamos começar falando primeiro daquele que eu acho que tá numa situação pior, que é o Atlético. Por que tá pior? 8 jogos sem vencer e Filipão... E é escolar. Ó, cordinha eu acho que vai ficar no pescoço, hein? Ô, Anjo, o que você achou daquela rodada pífia? Porque pífia foi a palavra também que o nosso querido Rodrigo Caetano falou durante a semana que tá a situação do Atlético. E aí? E esse Atlético de Filipão? Tá deixando muito a desejar, né? Talvez ele tenha feito até um bom jogo contra o Grêmio, né? Talvez até o melhor sob o comando do Filipão, criou grandes chances para poder fazer o seu gol, mas pecou bastante, né? O Grêmio fez aquele gol logo cedo, no começo do jogo, teve a oportunidade de fazer um logo em seguida, depois só teve o Atlético. Mas o Atlético, apesar de ter muitas oportunidades, ele mostrou pouca variação de jogo, né? Apesar de ter sido ainda o melhor jogo sob o comando do Filipão, eu acho que o Atlético ainda está devendo bastante, principalmente em coletividade. Ô Michael, e o bumbum do Uvini? Foi o bumbum do Uvini que tirou o gol do Kardec naquele jogo? Que linha do VAR foi aquela que esses caras inventaram, que traz ali, traz pra cá, joga pra cima, pra baixo, e tirou o gol do Kardec? Os caras tão muito bem das vistas, né? Como difícil, diria lá no interior. Porque todos nós, né, revimos o lance, os torcedores também, e ninguém chegou a uma conclusão de que, de fato, o lance estava em impedimento. Inclusive gerou questionamento do próprio Atlético, mandou representantes da CBF, mas foi um lance muito parecido que aconteceu no jogo do América também, né? Sim. Então, assim, são decisões ali muito difíceis para a arbitragem, pouco esclarecidas e que vai gerando questionamento rodada atrás de rodada. E lembrando que contra o Red Bull Bragantino aqui no Mineirão, que foi até onde começou essa sequência terrível do Atlético aí, que ainda era com o Kudê, também teve aquele impedimento, aquela linha lá que é ombro, que é um tiquinho dali, que é um tiquinho de pé, que também não foi resolvido. E o Caetano falou, Ângelo, que você acompanhou também, todo mundo acompanhou no nosso hoje em dia.com.br / do esportes, lá na abinha do Atlético, a matéria que a gente fez. O Caetano falou que tá sentindo que a CBF tem um tratamento diferente com o Atlético, meio que desprezando. Tanto é que nessa reclamação que eles foram lá na quarta-feira, o presidente da comissão de arbitragem não receberam os caras lá. Ou seja... E ele ainda virou e falou, né, ó, se tá achando que a gente vai ficar calado, acabou, não tem essa de ficar calado não. Tem essa reclamação extracampo também que tem que prevalecer, né? Tem que colocar pra fora. Tem, né, os dirigentes, eles precisam representar o clube que eles estão trabalhando, né? Mas eu não vejo dessa forma não, que o Rodrigo Caetano, eu vejo que o Atlético já sofreu com isso também, se não me engano, naquele gol do Rony de bicicleta no Mineirão. Verdade. O impedimento foi mínimo possível, sabe? Que impossível até de se notar também, a torcida de se notar esse impedimento. O Cruzeiro já sofreu com isso num gol do Dourado contra o Bahia. Verdade. Sabe? Então esses lances acontecem mesmo, né? Vale a gente, de repente, aperfeiçoar a tecnologia, né, do VAR
para ter uma noção exata do que eles estão medindo ali. Porque se não sabe, você está medindo o joelho, você está medindo o bumbum, você está medindo o ombro, né? Ou então, traça um plano, assim, que vai ser assim, nós vamos medir a partir de um movimento que o jogador faz com a perna. Alguma coisa assim, sabe? Ou se ele, de repente, ele usar a cabeça do movimento que ele faz com o tronco. Então, mas aí existe um estudo, não sei se vocês viram, da FIFA, que está querendo colocar o impedimento, acabar com essa linha de pouquinho mínima e colocar o corpo. O impedimento vai valer pelo corpo. A última parte do corpo aqui virou impedimento. Fora isso, lance favorável ao ataque. Pois é uma coisa que pode até se assemelhar à questão da entrada da bola ultrapassar a linha do gol. Verdade. Porque a linha do gol, se a bola tiver com a circunferência para dentro da linha, não é gol. Não é gol. Ela tem qualquer cabelinho, qualquer pedacinho. Ela tem que ultrapassar a linha inteira. Então isso pode servir de exemplo para essa marcação do impedimento e pode tornar o futebol até mais agradável, porque, como disse o Felipão após a derrota do Grêmio, o futebol acabou. É verdade. Né? Então, assim, eu não concordo com ele não, até porque ele é técnico de futebol, mas que ele tem uma certa razão nessa questão do VAR, onde todo mundo se sente ameaçado e prejudicado com essas linhas traçadas, isso é verdade, porque já vimos reclamações de quase todos os times sobre esse tipo de marcação de impedimento. E lembrando também que a arbitragem tá uma porqueira também. Tá tipo o gramado Mineirão. Que eu não ia falar não, mas não teve jeito. É tipo o Lelo e Gustavo lá, não teve jeito. Lelão, um abraço pro Lelão, chegadaço, gente boa demais. Então, a arbitragem tá ruim. Isso é fato. Tá prejudicando todo mundo? É fato. Mas o Atlético precisa dar resultado. Tem que xingar, tem que reclamar? Tem. Mas tem que ir dentro de campo. Sabe, fez um com o Kardec. Tá, mas cadê o Hulk? Cadê o Paulinho pra colocar mais 2, 3 no lombo dos caras? Não tá acontecendo, né, Marcos? Sumidinho, né? Os caras sumiram. Os caras sumiram. Aí hoje, sexta-feira, a torcida organizada do Atlético, a Galocura, teve na porta lá da Cidade do Galo, manifestando apoio para esse jogo contra o Flamengo. Os jogadores de início chegaram lá na porta lá da Cidade do Galo, ficaram de longe. Aí deram um tchauzinho, aí os caras, não, chega aí, pô, chega aí, irmão, chega aí. Aí desceram meio assim, ressabiado, né, como diz o outro, desceram ressabiado. Aí o presidente da Galocura lá chegou e falou, não, nós estamos aqui, nós vamos apoiar, joga aí pela camisa e tal e coisa e tal. Os caras bateram palma. Mas, ô Mike, você acha que isso vai fazer esse time do Atlético voltar a jogar? Contribui, né, contribui. Você acha? Acho que contribui bastante. Aí eu te pergunto, e se começa o jogo, aquela tensão ali, o Atlético perde 1, 2 gols, o Flamengo vai lá e pimba, São Paulo vai, marca 1. Esse apoio que foi hoje não é pior não, porque a arquibancada vai virar? Aí eu não sei, né? Eu acho que a mesma demonstração de apoio que teve na porta do CT tem que acontecer durante todo o jogo, porque vai ser um jogo difícil. Esse é o problema. Né? Esse que é o problema. É um jogo difícil, mas eu acho que vale a pena e a torcida tá meio que sentindo que a situação tá complicada, né? Porque, assim, num cenário ideal era um momento de cobrança. Sim. Né? Igual o Anjo destacou, e o Atlético jogou bem contra o Grêmio, mas não pontuou. Né? Então já tá chegando aí, falta 3 jogos para terminar o primeiro turno. O Atlético tem Flamengo, São Paulo e Bahia. Sim. Né? Talvez o Bahia aí um adversário que dá para pontuar, mas terminar o primeiro turno com menos de 30 pontos. Que antes era o que? Era uma situação meio que planejado terminar na parte de cima com 30 pontos. E se eu não me engano, se não acontecer essas 3 vitórias, o Atlético passa até uma das piores campanhas dele na era de pontos corridos. Isso. Empatando com a época da queda. Exatamente. Quando caiu, uma coisa assim. E esse papo de elenco, olha o elenco, isso também já deu o que tinha que dar, né? E você falando de elenco, detalhe que o Rodrigo Caetano falou que não precisa de contratar não, porque ir ao mercado por ir, só porque todos os clubes estão contratando, o Atlético não vai fazer. Não, vai oportunizar essa meninada da base. Não, Mas não sei não, pra aguentar um segundo turno...
Pois é, mas assim, eu concordo, manteve a galera aí, mas o discurso é, olha o elenco do Atlético, né? O Atlético fica muito ancorado nessa coisa de elenco e o campeonato vai embora. Você tem que buscar alguma referência. Gente, o Cruzeiro... Quando você tá ruim, você busca uma referência de, mas que? Não, porque o fulano... não, é igual o presidente lá na briga da SAF, né? Não, porque minha SAF é melhor do que a do outro. Olha aqui. Peraí, né, papai? Olha, o elenco do Cruzeiro de 2019 era muito bom, né? E foi arrastando ali com o Mano Menezes, acho que foi 17 jogos sem ganhar. Quando assustou, já não tinha mais jeito. É verdade. E o que projetar? E agora eu pergunto... Só querendo voltar nessa questão da participação da torcida no CT. Se os jogadores desceram para conversar e a torcida falou que vai apoiar, por que não selaram ali um acordo de 90 minutos de apoio, né? Aí sim. Né? Parte da torcida diz que sim. Se a gente tomar um gol, nós vamos continuar apoiando. Se a gente fizer nós vamos apoiar do mesmo jeito. Então, já que conversaram as partes ali, se entenderam, selasse esse acordo. Então, porque isso que você falou pode ser determinante. O Flamengo é um time muito bom. Ele pode vir aqui com o time A, com o time B. A gente estava conversando aqui antes do programa. O time B, o ataque B do Flamengo tem Pedro, Luiz Araújo e Cebolinha. Os três jogam em qualquer time do país hoje. Então, assim, se o Flamengo chegar lá e fizer um gol, se realmente vai jogar com o time B, chegar e fazer um gol, não é demérito nenhum pro Atlético. O Atlético tem chance de chegar e virar, empatar ou virar o jogo, até ganhar de goleada. Mas não é demérito nenhum tomar um gol desse ataque. Então, sim, que se fez o acordo, que cele esse acordo por 90 minutos. Depois deixa o pau quebrar. Aí aguenta xingação de torcida, xingamento de torcida, xingação não existe. Xingamento de torcida, aguenta rede social, aguenta pressão na porta do CT de novo, porque realmente as coisas para o Atlético não estão boas, né? E vem aí uma sequência muito pesada de Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E detalhe, a gente falando de prováveis aí, o Atlético tem o retorno do Arana, que ficou o capitão Arana, porque agora é o capitão, né? Será que vai voltar a ser capitão? Será que não? Não sei, depois do que ele fez, eu não daria faixa pra ele, não. Mas quem vai pegar? O último jogo foi o Mariano, né? Então, mas aí não é seu... Dá no Emerson, dá no Igor Rabelo, dá em quem for, mano. Capitão hoje em dia, eu vou te falar. Bom, então, teremos a volta de Guilherme Arana, Gemerson disputando uma vaga com o Lemos, de repente, porque Igor Rabelo titular. Vocês concordam? Concordo. Gemerson ali disputando uma vaga. Eu deixaria o Gemerson no banco. Você deixaria o Gemerson no banco? No banco. Então seria Batalha e Lemos. Mas não, tem a volta. Batalha não, Batalha no meio de Batalha não, desculpa. Lemos e Igor Rabelo. Isso. Com o Gemerson mesmo voltando no banco. No banco. O Arana na esquerda no lugar do Rubens. Isso. O Rubens passa pro meio ou vai pro banco? Não, vai pro banco. Rubens pro banco. Isso. Outro que volta é o Vargas. Banco também. Banco também. Então aí nós estamos falando de um Atlético que é o Atlético previsível. Certo? Certo. É o... Batalha? Não, vamos começar do gol. Nós temos Everson, aí Mariano. Lemos, Rabelo e Arana. Se bem que o Saravia entrou muito bem contra o Grêmio, viu? Sei lá. Mas ali ali vai na moeda. Aquele esquema assim, joga pra cima. Ele entrou abrindo uma papelaria, né? Dando caneta pra lá e pra cá. Isso, exatamente. Joga pra cima pro cliente ali, quem pegar, pegou. Isso. Batalha. Isso. E Otávio? Aí que tá, o Zarate tá à disposição. Zarate volta. O Johan também. Mas o Johan, eu não sei se ele vai começar. Eu entraria com o Zarate ali. Então você entraria ele de já Batalha, Então ele já cansou do Edenilson, né? Que já foi pro Mas banco. o Edenilson era a peça principal que... Todo mundo já cansou do Edenilson, pra falar a verdade. Então aí, tá vendo? Olha aí. Aí então nós estamos falando de Batalha, Zaratio. Isso, dois... E quem que é o outro? Que a gente Igor Gomes. O Igor Gomes. Isso. Paulinho, Hulk e Pavon. É o mesmo time. Será que esses caras vão pegar um provável? Não é o mesmo time, não. É o mesmo time da última partida. Mas é o mesmo time do Filipão. Mas não, o Filipão andou fazendo um 4-4-2 aí. Ele andou jogando com o Hulk e Paulinho. Jogou com dois volantes. Ele chegou a tirar o Pavon do time também. Sabe? Então ele tá retornando um esquema que deu certo com o Cudê. Até onde deu certo com o Cudê.
Então, ele tá voltando com esse esquema 4-3-3. Isso é o que a gente tá imaginando. Eu tentaria né? algo diferente. É o que a viu? gente tá imaginando. Agora vamos pegar um provável Flamengo. Matheus Cunha, o Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira e o Felipe Luiz, que voltou a jogar bem de novo. Thiago Maia ou Vitor Hugo. O Gerson volta, que pra mim é o equilíbrio eu acho que o Alan desse vai meio jogar. campo do... Tem o Alan também. Eu acho que o Alan vai jogar. Tem o Alan também. Se ele for mesclar o time. Everton Ribeiro e Arrascaeta, e na frente o Gabigol e o Bruno Henrique. Aí nós estamos falando do Flamengo titular. A gente tá falando de um provável Flamengo que nós pode estamos falando entrar. de um provável titular do Flamengo. Provável titular. Que o Flamengo tem chance de poupar o time porque joga a Libertadores. É Libertadores? Isso, Sim, contra o Olímpia, né? Contra o Olímpia. Então, mas aí, se a gente tem esse provável Flamengo, ou você troca aqui, ó. Tira o Gabigol, entra o Pedro. Tira o Thiago Maia, Põe o Alan. põe o Alan. Tira o Bruno Henrique, põe o Luiz Araújo. Tira o Bruno Henrique, põe o Luiz. Ou põe o Everton Cebolinha. E aí? É um timaço. E tem o Matheus França E também, tem o né? Matheus. Só que o Matheus, eu acho que pela negociação que ele tá pra sair, o Flamengo começou a tirar a minutagem dele de Tem o campo. Vitor Hugo. Tem o Vitor Hugo. É um timaço, o Flamengo é um timaço. Aí eu pergunto, pra gente fechar o noticiário do Atlético, eu pergunto pra vocês. Uma derrota, o pescoço do Filipão começa a ficar pendurado? Começa. Mesmo com o Rodrigo Caetano falando que confia que o Filipão é capaz de mudar a história desse time? De arrancar com esse time? Fica porque já vai fazer 2 meses, né? Um time da envergadura do Atlético ficar 2 meses sem vencer é muita coisa. Mas tem um detalhe, viu, Paulo? Eu acho que o Atlético, para ele ganhar esse jogo do Flamengo, ele precisa explorar um seguinte aspecto. Ele tem que atacar o Flamengo. Porque, observando o Flamengo nos últimos jogos, quando ele é atacado, ele sai da zona de conforto. Foi assim diante do Fluminense, foi assim diante do América e diante do Red Bull Bragantino. Quando o time entra para defender... Com o Cruzeiro também foi assim. Contra o Cruzeiro. Foi o primeiro mineiro a ir lá empatar. Exatamente. Então o Atlético tem que atacar o Flamengo para tirar ele da zona de conforto, para ficar mais próximo da vitória. Se esperar... Se esperar, era o jeito que o Flamengo quer. Mas só que tem um problema. O Atlético dos últimos jogos, quando ele sai, tá abrindo um buraco no meio campo, tá tipo a minha careca aqui, ó. Tá ficando grande, papai. Aí ali, pra você poder diminuir a velocidade desse ataque do Flamengo aí, é pesado. Mas não cabe a nós, né? Cabe ao Filipão observar isso, diminuir, aproveitar que o Boatá tá numa fase boa, fechar um cerco ali com o Otávio, com quem quer que seja que vai jogar. É por isso que eu acho que ele vai com 2 volantes de novo. Com Batalha e Otávio. Batalha e Otávio. Eu não acho que ele vai abrir tanto o time. Vai ter o apoio da torcida. É a primeira vez que o Sampaoli vai encontrar a torcida do Atlético no estádio, porque quando ele teve no Galo, era época de pandemia, então o Covid e os protocolos impediram. Ele ganhou o Campeonato Mineiro sem torcida, saiu do Atlético sem o apoio da torcida e agora vai ter o apoio contrário. É mais um fator que a torcida tem que empurrar. O Atlético tem que melhorar. São 7 pontos de diferença pro Bahia, que é o primeiro da zona, que é a mesma pontuação, os mesmos 7 pontos pro Palmeiras, que é o 4º. É hora de acabar com essa maré aí e mudar, porque senão... Esse jogo vai ser o fiel da balança do Atlético. E porque senão, eu tô contigo. Eu acho que Filipão, por mais que tenha contrato longo, viu, Anjo? Vai começar... Se perde pro Flamengo e perde pro Palmeiras, ou começa mal contra o Palmeiras aqui no Mineirão... Um empate com o Flamengo. Porque nós temos isso também. No meio de semana que vem, Libertadores, oitavas de final, primeiro jogo decisivo, vai pegar pedreira. Eu acho o seguinte, eu acho que eu confio um pouco no que o Rodrigo Caetano falou, que o Filipão segue prestigiado. Mas, os 2 resultados aí sem vitória, mais 2 resultados sem vitória, eu acho que o próprio Filipão já vai começar a serrar a sua cabeça, né? Ele mesmo já vai ver que não tem alguma coisa errada, que não tá dando certo, que ele não devia repensar a aposentadoria. Se bobear, ele mesmo abandona o barco. Eu acho que o Atlético, para procurar um outro treinador no mercado, só se vier de fora. Alguém que seja muito experiente e vier de fora. Eu acho que no Brasil vai voltar com o Cuca. Vai chamar Rogério Ceni.
Lucas Gonçalves, né? O Lucas Deixa Gonçalves. ele lá. Mas Então, não aguenta. ou então não aproveita o aguenta. Lucas Gonçalves. É. Não aguenta, não Mas aguenta, gente. que A se gente continuar sabe na que mesma draga, vai acabar atrapalhando o trabalho desse cara. A gente sabe que, historicamente, o Campeonato Brasileiro ele começa a condenar quando passa a ter trocas demais. O Cruzeiro foi vítima disso quando caiu. Filipão sair, se oportunizar para o Lucas, que é um baita... Vai ser um bom treinador ainda, porque ele ainda tá naquele de auxiliar e tal. Eu ainda acho que é arriscado. Você segurar um elenco pesado desse, lá embaixo, história conta. Quando você tem elenco muito pesado e começa a aproximar o cai na zona de rebaixamento, pra sair... gente, a gente sabe como é complicado, né? A gente já viu esse filme acontecer no Cruzeiro, no Atlético e no próprio América. Então, vamos fazer o seguinte, todas as informações desse confronto, daqui a pouco a gente vai lançar ali os nossos prováveis, quem sabe a gente consiga algumas informações ainda até o fim do dia aqui que facilite para todo mundo. Você vai acompanhar lá no hojemdia.com.br /de esportes, abinha de Atlético, acessa lá todas as informações, tudo que aconteceu com esse lance da galocura lá no CT, os jogadores, aquela história toda, a volta da turma. E Filipão, o Big Phil, chegou a hora, hein? Da mais contra o Flamengo, é a hora. Desde 81 já tem essa treta com esses caras. Então, faz favor, né? Dá moral pro São Paulo não, tá bom? É a hora, então, do Atlético mudar a chave, porque senão a chave vai apagar, igual apagou no Independência, que é a ver lá, né? Tá ali coisa, só que agora vai ser diferente, hein? Beleza? Então, já que a gente falou de Flamengo, vamos falar do América? Porque o América jogou justamente contra o Flamengo. E que partida! O Mancini tem que ser estudado. Quando acabar aqui, o brasileiro, a NASA tem que buscar o Mancini, estudar a mente do Mancini. Como é que você compreende aquele cara lá, moço? Anjo, o Mancini ele conseguiu mudar os jogadores em campo, porque também não tinha as peças que ele queria pôr. Mudou o time vai lá, o Varanda destrói o jogo, os caras vão lá e chance de ganhar mais fácil ainda do Flamengo, Anjo? O que é aquilo? Ai, em Paulo, pleno Maracanã, abarrotado. Se a gente for olhar, né? A gente for olhar com olhos de comentarista mesmo, a gente pode falar certamente que o América é o que está jogando o melhor futebol entre os três times. Fato. Né? O América veio de uma grande partida contra o Corinthians, vendeu carissimamente a derrota, vem de uma goleada sobre o Colo-Colo, 5-1, né? Foi um baita jogo do América, e vem de um empate com sabor de derrota contra o Flamengo. Tomou o gol no último lance do jogo, né? Um gol, assim, uma cabeçada despretensiosa, Vitor, que a bola foi na gaveta. E a falha da zaga, né? A zaga que já era motivo de chegar aqui hoje comemorando, virando e falando assim, depois de a gente tanto criticar a zaga do América, foi lá e deixou. Mas fora isso, o América teve chance durante a partida. Gol anulado. Atacou, mandou bola na trave, gol anulado. É um pênalti muito estranho em cima do Mastriani, que não foi marcado dentro da pequena área, sim. Sabe? Ou aquele gol, aquele lance do Varanda, que a gente não sabe ainda o que ocasionou aquele impedimento. Então, assim, diante do Maracanã, com 65 mil pessoas, né? Então foi um feito histórico para o América, apesar de ter saído com um gosto amargo da derrota, né? Do empate, porém com gosto de derrota, que não ajudou em absolutamente nada ao América nos seus planos de sair da zona do rebaixamento. Mas aí que tá. Mas eu acho que ajudou. Vai dando força ao América, vai dando confiança ao América para seguir trabalhando. Sem encarar o problema é que são muitos adversários bons, né, cara? Um na sequência do outro. Agora já vai pegar um Palmeiras da vida. Então, mas aí, antes de pegar esse Palmeiras aí que nós vamos falar dele, Marco, você pega um Flamengo lá dentro, onde você ia perguntar para Deus e o mundo, quem ganha o jogo? Qual é o resultado? Apesar que aqui no programa vocês falaram empate. Isso. Vocês falaram empate, eu falei a vitória do América por 3-2. Mas tirando a gente aqui, se você perguntasse todo mundo, a maioria ia falar, não, é Flamengo, o Flamengo vai ganhar, a casa tá cheia, tal. E o Mancini com esse esquema diferente, com o Varanda, menino, rapaz, se aquele menino lá tiver um pouquinho mais de oportunidade e cabeça para finalizar, entender jogada,
o América achou um cara que vai virar mina de dinheiro também. Com certeza, né? E eu concordo muito com você quando você disse que o Mancini precisa ser estudado, porque quando saiu a escalação do América, os americanos quase infartaram, né? Sim. 3 jogadores no meio e o marcador é o Alê. Alê, Martins e Benítez. Né? Com os 2 pontas, Paulinho Boia e o Pedrinho, e o Mastriani na frente. Exatamente. Time totalmente ofensivo contra o Flamengo no Maracanã, mas eu acho que o Mancini pegou esse fio da meada. Quer tirar o Flamengo da zona de conforto? Ataca o Flamengo. E foi assim que o América jogou durante toda a partida, mexeu bem, igual você falou, entrou o Varanda no segundo tempo, entrou o Breno, a garotada. O América fez um segundo tempo muito superior ao Flamengo, um placar ali justo mesmo, seria um 3-1 pro América. Verdade. Né? Concordo. Na partida. E é de se lamentar muito esses 2 pontos que fugiu no Maracanã. Agora contra um Palmeiras que provavelmente também vai vir meio que mistão para poder encarar o América, porque tem essa partida contra o Atlético no meio de semana que a gente já comentou dela. Dá para ganhar, não dá não? Dá, até porque o mistão do Palmeiras não é tão mistão igual o do Flamengo. Tão bom quanto o do Flamengo, né? E também o América, é o que você já falou, o América veio de uma sequência boa no Independência. Se realmente o Palmeiras optar por um mistão, ele vai ter dificuldade diante do Total. América, né? O América está numa sequência boa, ganhou confiança nessas últimas 3 partidas, apesar de ter saído para o Corinthians, né? Mas ele classificou na Sul-Americana, fez uma grande partida diante do Flamengo e com certeza vai mais confiante para enfrentar o Palmeiras. Eu acho que a torcida do América precisa comparecer para ajudar o time nessa equipe, aproveitar essa alavancada do time e dar moral para esses jogadores aí, porque o América tem tudo para fazer um retorno melhor do que o primeiro e sair dessa zona aí que não tá muito difícil, não. 3 contratações aí Eu já vi chegaram. time muito pior Isso. que o América jogando nesse campeonato. Também. 3 contratações chegaram aí que até Não, e se então for falar são- assim, já vi time muito pior jogando que o América, eu vi o Cruzeiro, eu vi o Atlético jogando muito pior do que o América. Sim, tá doido. Aqui, o América tá com um jogo a menos, né? Porque teve aquela rodada adiada lá e tal. Olha só, olha a situação do América. Se ganha do Palmeiras, chega a 13 pontos. Corinthians, vou pegar o Goiás, que é o primeiro fora da zona, tem 15. Se o América ganha do Palmeiras e ganha esse jogo que tá atrasado, saiu da zona. Que é contra o Vasco. Que é contra o Vasco. O Vasco, pelo amor de Deus, né? É tipo, aí eu vou fazer igual o Thiago Neves, né? Mas não dá pra apostar, não dá. Se não ganhar do Vasco, vai ganhar de quem, né? Aí, paga lá, tá? Né, Thiago Neves? Ah, Thiago Neves, hein? Que coça, não? Aqui, mas tem essa possibilidade de sair fora, de começar a ter uma história melhor no brasileiro. Mas eu acho que o América tinha que fazer jogo por jogo, É, sabe? jogo Não por pensar jogo. nessa questão de jogar menos, não. Não, Ir devagarinho, comendo pelas beiradas, porque o Goiás só tá ali graças ao Cruzeiro, sabe? mesmo. E o Atlético E também. o né? Atlético também. Ganhou 4 pontos em cima dos mineiros aí. Isso. Então o América tem que pensar jogo após jogo, fazer mais uma vez uma grande partida diante do Palmeiras. Não será um demérito se empatar a partida. Também não é, não. Por causa Também não é, não. da qualidade do Palmeiras, mas o América tem condições de ganhar. Tem sim condições de ganhar. E a se aproximar ainda mais da saída desse Z4. Então a gente vai esperar para ver o que o nosso querido Mancini, aquele que será estudado pela NASA, vai fazer com esse time. Porque eu não consigo pensar nem numa prévia mais do América aqui. Vocês conseguem ter uma ideia de uma prévia de time? Não, a provável escalação não da dá América. pra ter um a provável provável. escalação da América é no chute mesmo, não tem jeito. Não dá. Como o jogo é aqui, o América não solta nem a lista de relacionados. Só horas antes do jogo. Eu acho, Então eu acho que eu posso cravar até no difícil. América o Pacinato e o Mastriani. E o resto é. Mas é que tá, o Aloysio recuperou Recuperou o quê? a forma... A forma física? não. A forma física não. forma Ele física se é quem não recuperou recuperou, mesmo. ele se recuperou de lesão e pode ser uma novidade nesse time. Não recuperou nada. Deixaria Ele o não Marcelo recupera- quietinho. Pra mim, pra mim o time é Pazinato, o Daniel Borges. Daniel, porque também tem por que ter outro, né? Porque também não vai contar. Daniel, o Nicolas ou o Marlon também. O Martinez, porque o Martinez
eu vou te falar, viu? O Martínez Jogou muito contra o e Flamengo. o tá, estou jogando muito direto. Ele tá sentindo a falta do Avelar pra ele dar aquele cruzamento e Avelar mandar lá pra dentro. Martínez e o Mastriani. Pra mim, o esqueleto do time é esse. A coluna do time Aí ali, se é o Juninho, se é o Alê... O Pedrinho entrou se bem, é- cara. O Pedrinho, voltou, o Pedrinho começou- também. Pedrinho também. Pedrinho. Sou mais o Pedrinho do que o Everaldo. É. Então seria Mastriani e Pedrinho. E o Boia, tem hora que, né, o Xará tem hora vai que ali, ele tá meio boiando aí. Mateuzinho, né? Vai. O Mateuzinho também é outro que Felipe a NASA Azevedo. tem que estudar. Entrou bem também contra o Flamengo, o Mateuzinho. Entrou Entrou. bem, mas... Perdeu um gol. Felipe Azevedo Nossa. também entrou bem. O Azevedo faltou do Oh, gol. é. Né? Faltou do gol. O Azevedo, pra mim, é o amuleto. É o 12º jogador. Então, eu acho que Vai essa- ganhando opções, né? Amuleto antropológico. deixa ele 30 lá. e tantos anos. Deixa vão- deixa ele ali que Dá é... pro Indiana Jones achar ele, põe ele na partida. E ele e o Mancini tem uma história longa de amor aí, porque ele que o Azevedo passou a jogar bem quando foi chamado para começar a atuar com o Mancini Vamos lá. deixar essa história pro Good Times. Então é isso, ó. Coelhão, Mancini, que os deuses do futebol iluminem sua cabeça aí, meu filho. E você monte esse América aí para passar o rodo no Palmeiras. Vai ser bom tanto pro América no Brasileiro, quanto pro Atlético também, porque aí os caras vêm embaixo. Aí já facilita até na Libertadores. Tá certo? América e Palmeiras, você vai acompanhar tudinho lá no hojeemdia.com.br. Nós vamos fazer a crônica do jogo, pós-jogo. Tudo vai estar lá perfeitinho, 4 horas da tarde no domingo. Horário bom pra torcida aí. Vai ali, toma aquele Guaraná, aquele Danone ali na Pitanguinha, umas horinhas antes. Entra pro jogo, come um churrasquinho, um bolinho de feijão. Tá feito o jogo, tá teta, tá certo? Vai lá e acompanhe esse jogo do América no Independência e todas as informações também no hojeemdia.com.br. Mudando para outro lado da lagoa. Mais ou menos, né? Porque Na mesma lateral. na mesmo lado, né? Você caminhou, dá para ir até a pé. Contagem, o bairro Trevo ali. Dá para ir a pé de um CT pro outro. Não no meu caso, que eu tô meio precisando de fôlego. Agora aqui, Cruzeiro e Goiás. Não dá pra parar, não? Não dá pra pular essa pensa, parte? o sonho, antes de tudo, derpa lotado, 20 cacetada milhão de pessoas, Cruzeiro vindo bem. Bem de onde? Bem assim, bem que eu falo assim, tendo o apoio da torcida, tendo aquela história de vamos fazer um recomeço depois do jogo contra o Curitiba, que não foi legal. A torcida lotou, abraçou. Aí chega na hora do jogo, Pior jogo do um Cruzeiro. dos piores jogos do Cruzeiro na Pior temporada. jogo sob o comando do Pepa. Do Pepa, sem dúvida nenhuma. Pior até contra o Cuiabá? Muito Pior porque Porque contra o Cuiabá O teve um goleiro fator campo. o Walter pelo menos sujou a camisa. É. O goleiro do Goiás poderia ser eu. Né? Poderia ser, sabe, o meu pai mais velho, que não consegue nem pular. Sabe, então assim, poderia ser qualquer pessoa. O goleiro do Goiás não deu um trabalho, a bola não foi no gol do Goiás. Não foi no gol do Goiás. Isso é inadmissível para um time que joga em casa. E o E um pior, time que tem uma qualidade assim, não que ele esteja jogando bem coletivamente, mas um time que tem o Wesley, Bruno Rodrigues, Gilberto, Vital, precisa chutar gol, precisa de pelo menos tentar chutar a gol, né? Não é aquela coisa de ficar cruzando bola para um lado e para o outro, tentando achar o bom posicionamento do senhor Gilberto, que não faz absolutamente nada em prol do time do Cruzeiro. mas Cansou de ter chance pra lá. Não tem defesa. não é passar pano, não. Não vou Não passar. é passar pano, não. Mas Você uma tá comprando coisa a que- briga. Não, você tá comprando a briga que ele falou no final do jogo, que a bola não chega nele. Não é só isso, Não não. chega porque ele é ruim. Mas também Ele posiciona mal. Ele posiciona mal no ataque do Aqui. Cruzeiro. A bola passou pelo ataque, pela área do Goiás diversas vezes. Ele estava sempre mal posicionado. Ele tá numa fase ruim. E eu tenho certeza. Quer dizer, eu tenho certeza não. Eu posso garantir que se ele não tivesse suspenso, ele também não seria relacionado para essa partida. Ah, não sei. Isso aí eu não sei. O Dourado já ficou em casa. Pois é. Já é um alento Já é pra um torcida do alento Cruzeiro. ou um alerta para o senhor Gilberto. É um Mas- alento ou um alerta para o senhor Gilberto. O senhor já teve maiores oportunidades que muito jogador do Cruzeiro.
Tem menino da base aí que clama por uma oportunidade. O senhor já teve milhões de oportunidades com a camisa do Cruzeiro. Milhões é bom de falar, mas já teve muita oportunidade. Chegou a hora de você tentar fazer alguma coisa, porque o que você vê dentro de campo é você lamentando o tempo inteiro. Você só sabe lamentar e andar. Sua camisa não precisa nem ir pra lavanderia depois do jogo. Depois desse momento de revolta de Ângelo Drummond, tem um detalhe também que precisa ser lembrado. O senhor Gilberto concorda que ele está em má fase, mas eu não deixo de discordar dele quando ele fala: a bola precisa chegar com mais qualidade ao ataque. Deixa eu falar. Aí entra o fator, sabe quem? Sabe quem? Matheus Vital. Aqui, aí você já tá jogando a responsabilidade pro Matheus Vital, que vem de umas 3 últimas partidas muito ruins. 3? Umas 3. Pode pôr mais. Não, umas 3 últimas partidas muito ruins. O Gilberto, desde que ele chegou, ele fez 2 partidas boas. O senhor Gilberto recebeu uma bola contra o Goiás, no fim da partida, clara, na entrada da área. Sim. Pela direita, pra ele chegar e chutar. Ele foi dominar, ele errou o domínio. Ele foi botar lá na frente, ele errou o domínio de novo. Ele errou o domínio 2 vezes. Ele tá com falta de confiança. Ele tá mal. Ele tá completamente mal de confiança, de posicionamento, de tudo. Então ele não tem que chegar no final do jogo do microfone e falar que a bola não tá chegando nele. A gente tá vendo que a bola não tá chegando nele. A gente tá vendo isso. Mas que ele também tá mal posicionado e ele tá sem confiança, a gente precisa perceber isso também, cara. Então, mas lembra daquilo que a gente falou aqui, de quando a situação tá ruim, você precisa achar um comparativo? É o comparativo do Gilberto. A gente aqui apoiou literalmente o Pepa quando tirou o centroavante. Foi mal. E falamos da volta do Gilberto. Falando que para esse jogo contra o Goiás era preciso ter um centroavante, porque contra o Curitiba o Cruzeiro teve oportunidade, não tinha ninguém para marcar. O Cruzeiro teve mais oportunidade contra o Curitiba do que muito essa mais. vez. A defesa que não vinha tomando gols, 4 jogos sem tomar gol, tomou esse pro Goiás, de um cara que tem 477 metros de altura, o cara é um prédio. Aí você pega o prédio, em vez de você pegar o Castan, que é o zagueiro mais alto, a falha da marcação ali, o Jussa, que teve que fazer essa função, não conseguiu nem subir. O cara, guardou, fez o gol. Cara, eu não tenho também foi a única coisa que o Goiás fez no jogo também. Não fez nada além disso, não tem muito o que falar sobre a defesa do Cruzeiro, não, cara. Só essa demora na troca pelo Lucas Oliveira, que machucou durante a partida e ficou 10 minutos mancando dentro de campo. Ou seja, o negócio é que eu acho que nós vamos chegar nesse acordo aqui agora, nesse denominador comum. O Pepa tá mal. Exatamente. O Pepa está mal, está mexendo mal e tá dando as maiores desculpas agora no final da partida. É inadmissível contra o Curitiba, chegou inadmissível agora contra o Goiás. E aí? Quanto que vai ser admissível? Ô Maico, você que tá vendo a raiva do Anjo aí, você ficou até caladinho, quietinho aí pra segurar a sua emoção, porque você vai controlar agora os nervos aqui deste programa. Esse fato do Pepa tá mal, quando ele chega no final na entrevista e fala assim: não, mas os caras treinaram bem durante a semana, eu tenho que colocar, porque os caras jogaram 2 jogos. Ele não vai fazer por mais que os caras tenham treinado bem essa semana inteira que passou também, ele não vai repetir esse mesmo elenco. Primeiro que o Bruno sentiu o ombro, tá fora. Gilberto suspenso, tá fora. Oliveira não vai, tá fora. Ele já vai ter que mexer nesse time. Agora, não tem essa de, você treinou bem e o time não tá respondendo em campo. Tem que trocar. Com certeza. Eu concordo com vocês, o Pepa tá mal. E eu acho que o grande problema do Cruzeiro se trata dessa composição ofensiva do time que não acontece nada. Concordo com o Anjo, o Gilberto não tá jogando nada, o Eldorado não tá jogando, mas quem tá jogando lá na frente? Exato. Talvez o Wesley, o mais contestado. É isso que eu ia falar. Talvez o cara que é o mais contestado. Que é o que eu mais cobrei aqui. Mas uma coisa que você falou, que o Pepe falou que treinou bem. Treinar contra o reserva de um time que já tá ruim, você fica bom demais. Você fica bom. Sabe, treinar contra os reservas de um time que tá muito mal, você já acaba ficando bom, não digo desculpa, mas esse é o argumento que ele usou para falar assim: eu tive que repetir essa mesma escalação, por mais que eu já falei que já sei dos erros quanto o Curitiba teve e que se repetiram aqui, porque os caras foram leão de treino, só que vira gatinho no jogo. E a gente questionava muito o Pessolano porque a gente não sabia quem ia jogar, né? Cada jogo era uma história. Aí chegou o Pepa,
feijão com arroz. Hoje a gente tem o time base do Cruzeiro, só que eu já estou começando a desconfiar dessa capacidade do Pepa de extrair o melhor dos jogadores, sabe? Na diversidade ali, mudar o esquema, sabe? Tentar uma jogada em profundidade, alguma coisa. Tá muito feijão com arroz, o Cruzeiro tá muito previsível e o ataque não produz absolutamente nada. Você acha então que o Pepa pegou um resquício do Pessolano? Não, acho que é totalmente oposto, né? Esse time do Cruzeiro hoje na mão do Pessolano, a gente não sabe, só o Rafael Cabral, né? E hoje a gente sabe quem é o time titular do Cruzeiro. Só que tá na hora de mexer, cara. Sabe? E o, tá o mexer passa, pra mim, pelo meio-campo. Claro. Enquanto ele não mexer naquela estrutura de meio-campo dele, ele não vai ter resultado. Ah, tem que tirar o Bruno Rodrigues, tem que colocar o Wesley. Se ele falou que essas peças treinaram bem durante a semana, a gente está ouvindo falar aí que o Fernando Henrique está treinando bem, tem 3 semanas, cara. O Lucas Silva chegou. O Lucas Silva estava jogando. E por que não tem. O Paulo Vitor chegou outro dia e está jogando, por que agora o Lucas Silva não pode jogar? É essa insistência. Sabe? É a insistência do meio-campo. O problema é insistir no meio-campo. Porque no ataque, antes da chegada dos reforços que a gente vai citar aqui, ele não tinha muita opção, essa é a verdade. Não tinha muita coisa para ele fazer, a não ser buscar o Ariel, buscar o Robert, buscar a turma da base. Se não fosse isso, ele não tinha muita opção. Não vai fazer isso, não. Agora, no meio-campo, ele podia entender que ali o senhor Machado talvez pode ir para um banco. Pra mim, o único que eu seguro ali no meio-campo do Cruzeiro é o Jussa. Nem ele eu seguro, sabe por quê? É mais um erro do Pepa durante o jogo contra o Goiás. Foi recuar. Ele recuou o Jussa para a zaga, ficou com 2 caras tortos na zaga. Ele ficou com o Castan na esquerda e com o Jussa, que só sabe jogar com a canhota também, na direita. Ele ficou muito torto. Ele não mas aí você tá falando da zaga. Eu tô falando o cara para proteger a zaga. Não, ele não tá protegendo. Você não tem o primeiro volante? Mas não tá. Por que não tem? Porque não testa. Por que não testa o Fernando Henrique? Pode ser. Por que não testa o Fernando Henrique? Não testa o Lucas Silva na composição, sabe? Porque ele tanto que confia no Justo que recuou o Justo. O Cruzeiro saía torto contra o Goiás, completamente, foi envolvido no segundo tempo ali. O Goiás que não era nem um pouquinho melhor que fazer 2 ou 3 do Cruzeiro. Porque o Jussa ficou envolvido ali jogando. Se você quer improvisar, tivesse improvisado o Palácio, que joga com a direita, tá acostumado a jogar na zaga. O Jussa sabe falar que ele joga de zagueiro talvez do lado esquerdo, não do lado direito. Mas eu naquele jogo ali contra o Goiás, eu não achei errado dele colocar o Jussa pra fazer a zaga. O errado pra mim, sabe o que foi? Porque aí ele tinha que ter feito aquilo que eu acho que a gente chegou a falar no programa, que era virar, já que tava perdendo, faz um 4-2-4, vem com o Jussa pra trás, entra com o Fernando Henrique e o Lucas Silva ali pra compor o meio-campo e joga na frente ali Gilberto, o Xará, o Paulo, era Gilberto, Rodrigues. Paulo, Bruno Rodrigues e o Wesley. Acabava. Ele ia ter força lá na frente, ia ter 2 caras marcando, sendo que o Lucas Silva ainda poderia ser o cara para poder ajudar no ataque. Só que ele não mexeu em nada, continuou. Poderia ter, Anjo, porque aí o Goiás, depois que fez o gol, ele virou e falou, opa, até empate para mim tá bom. Só que o Pepa não fez essa leitura que o Mike falou, de que vamos mudar um esquema dentro do jogo. Isso. As trocas foram quem? Os mesmos de sempre. A mesma história que ele estava fazendo. É isso que eu acho até que na cobrança assim, né? Nas conversas que foram depois, no pós-jogo lá na coletiva, eu acho também que deu uma assustada nele. Porque até então, você vai pra coletiva, começa as perguntas pro treinador, pro Pepa, aí depois todo mundo, não, até que aí eu concordo com ele. Ele falou, tá, mas não é só concordar, é concordar e fazer o quê? Agora é cobrar. Mas já teve cobrança. Teve. A notícia que a gente viu é que já teve cobrança da diretoria para os jogadores e para a comissão técnica do Cruzeiro essa semana. E não é à toa que ele fez essa mudança drástica na lista de relacionados, né? Ele voltou com o Nicão, tirou o Neto Moura, tirou o Henrique Dourado e colocou os 3 novos contratados. Arthur, o Matheus e o Papagaio. E não me espanta
se algum desses 3 começarem jogando. Não, eu acho que o único que não deve começar a jogar é o Pereira, porque treinou 3 dias. E aí que a gente vai ver. Agora, o Arthur e o Papagaio vinha treinando lá no CT do Periquito, que é o Palmeiras, ó, Papagaio e Periquito, tava treinando lá. Ele tem possibilidade sim de fazer esse 9. O Arthur, pelos vídeos que a gente viu, tá com um pouquinho de ritmo, deve aguentar pelo menos um tempo. Então, o ataque para esse jogo pode ser. Não tem Bruno Rodrigues. E se esses caras fizerem 2 chutes a gol, Já nós vamos bom. ver que essa questão de tempo cheio, de semana cheia de trabalho contra os reservas do Cruzeiro não vale absolutamente nada. Porque se Papagaio arriscar pro gol, se Arthur arriscar pro gol, se o Matheus Pereira entrar no segundo tempo e der aqueles dribles, a gente vai ver que a semana cheia com o Pepa não tá valendo muita coisa, não. E eu disse aqui que eu tava começando a desconfiar da capacidade do Pepa, mas não da capacidade como profissional. Sim. Que ele é um técnico muito bom. Mas em questão da leitura de jogo dele, que tá deixando muito a desejar. Ó, e o detalhe é o seguinte, eu não acho que tem que ter troca de comando do Cruzeiro. Não, claro. Não, jeito Não nenhum. acho. Eu acho que o Pepa tá no caminho, recebeu grandes reforços. O Cruzeiro, para mim, foi um dos times que mais aproveitou essa janela de transferência do meio do ano. Fecha agora dia 2. Tá tentando trazer ainda um cara para compor a defesa. Se chegar ok, se não, vai passar a régua aí com possibilidade de realmente sim pensar em algo diferente. Porque a gente já viu aí, tem camarada aí que é famoso aí na internet aí, criticando, né? Ah, a torcida do Cruzeiro não conhece Matheus Pereira. Quem é Matheus Pereira? Um tal. Depois vocês procuram o nome desse cidadão aí que vocês vão saber quem que é. O cara criticando, não, porque tá levando o cara como se fosse... Ele que não conhece. É ele que não conhece, porque grande parte que já acompanhou a carreira dele, principalmente no futebol inglês, e tem até um amigo nosso que é conterrâneo aqui, né, Belo Horizontino, que é o Mário Marra, que trabalha muito na ESPN os jogos do futebol inglês. O Mário, ele virou e falou aqui, não é só desse, não, é desde da segunda divisão, de tudo que eu acompanho o Matheus, o cara é bola. Então, baixa a bola, você que tá falando que a torcida do Cruzeiro não sabe muito, não, porque pesquisa aí que você vai ver que a torcida tá certa em levar a autoestima dele. Na entrevista, na primeira coletiva dele, ele falou, ó, não sou o salvador da pátria, tô vindo pra somar, quero contribuir pro crescimento do projeto Cruzeiro e também no vestiário. Só aí você já vê que é um moleque que tá... Ele entende que ele vai ser cobrado, entende a posição que ele tá assumindo no Cruzeiro, mas também tá aí naquele passinho. Podia chegar todo estiloso, mas não. Tá e é um discurso inteligente, né? Total. Que tira um pouco também da pressão que pode recair sobre ele. Né? E outra coisa, tomara que esses jogadores entrem e vão bem menos na partida, porque, querendo ou não, o Bruno Rodrigues, depois dessa questão de negociação, ele deixou muito a desejar o futebol dele. Parece que caiu bastante. Foi muito. Caiu bastante, né? Muito. Não é só por causa do esquema de 3 que você tinha falado. Não, porque tá correndo muito. Você falou isso no programa passado. Eu falei, não, o bichão caiu mesmo. Caiu. Observando, assim, dá pra ver que ele caiu. Essa contusão no ombro. Mas no jogo ele teve a queda. Teve a queda na minha frente. Na minha frente. Eu vi. Ele teve a queda. Ele teve a queda, eu tava nessa partida, fui lá observar o Cruzeiro de perto. Ele caiu, machucou, foi atendido pelo Campolina 1 minuto fora de campo, voltou e participou da partida normalmente. Mas ele ficou pelo menos uns 5, 6 minutos com o ombro pendurado. Ô Paulo, eu gostaria muito de acreditar que é só isso, sabe? Não, eu também. Aqui, não tem bobo no futebol, não. Eu gostaria muito de acreditar que E a chance dele sair, a verdade é a seguinte, a chance dele ser negociado é grande. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. A chance que tá pra ele sair pra ele ficar, porque ele é um grande jogador e fez por onde está no Cruzeiro. Mas a grana que tá chegando pra ele sair, vocês vão ver. Aguarde. Tomara que eu prefiro que ele fique no Cruzeiro, porque ele já contribuiu bastante ele com o time. Com o Arthur Gomes, o Wesley. E ele municiado pelo Matheus Pereira, ele pode dar grande resultado e valorizar ainda mais o futebol dele para ganhar mais grana daqui para frente. Então, que o Cruzeiro invista no futebol dele, compre o percentual que resta para negociar ele no futuro.
quem sabe o Cruzeiro aí alcança uma Libertadores, até o mesmo a Copa Sul-Americana, projeta um futebol internacional no ano que vem, que é o que a diretoria passou para nós jornalistas, que o projeto do Cruzeiro é chegar até o Internacional em 2024, né? Competição continental. Competições continentais. Então, que o Cruzeiro chegue nesse patamar e que possa negociar esses jogadores por um valor mais interessante. Tanto para o Cruzeiro, quanto para o Tombense, quanto para o próprio jogador. Ele quer ficar. Só que a negociação pode ser que vire. A situação, tanto é que você está vendo as movimentações de mercado, às vezes elas te mostram as tendências. Apesar do que eles falaram que esse time árabe chegou, fez uma proposta, mas sumiu. Não voltou, não procurou mais. Porque também o Tombense segurou a onda e tal. Mas vamos esperar. Aí, é bem grande, a chance dele sair é grande. Só que o desejo dele ficar, que ele quer ficar, também tá na pauta. Tipo o Matheus Pereira, quando ele falou, quero negociar com ninguém, se eu vou pro Brasil, eu quero ir pro Cruzeiro, meu time acabou. Tanto que na coletiva ainda ele parece ser cara de grupo, gente boa e tal, porque na coletiva, a gente acompanhando, veio um aranha, subiu e tal, e depois veio a brincadeira do Homem-Aranha. Então, ou seja, é até bacana, o cara parece que vai virar. Isso é o que você falou. Se o Bruno Rodrigues ficar, tem chance de crescer o futebol dele. Arthur jogando de um lado, o Bruno do outro, o Wesley pode... Aí sim o Wesley pode ir pro banco, porque nesse time ele sair toda hora tá errado. Tá errado, porque é o cara que pelo menos tenta fazer alguma coisa ali. Papagaio no meio. Papagaio vai voar nesse ataque ali, vai virar o centroavante. Porque no Ituano, mas o Papagaio teve no Atlético e não fez nada, fez jogo. O Papagaio tinha 19 anos quando ele veio, cheio de problema extra-campo, que dificultava até o futebol dele. Era uma aposta. Depois a cabeça começou a ir pro lugar, fez um bom campeonato pelo Ituano e quem sabe na Série B, quem sabe não vai repetir essa fase dele aqui no Cruzeiro. Foi bem no mundo árabe também. É uma aposta, o Papagaio é uma aposta, mas pode ser que uma aposta que deslanche e o Cruzeiro saia bem também em termos financeiros. E o Nicão voltando, E o Nicão tá voltando também pelo fato de que não chegou a proposta que ele queria. Ele achou que ia chegar uma proposta boa da Série A, mas a que chegou foi do Curitiba, o Goiás sondou, não eram os times que ele estava em mente de ficar. Coisa, cara, é um bom jogador, já provou isso, sabe? E tava mal. Quem sabe entra, a lei do êxito não vale mais uma vez E eu digo mais, quem sabe ele do lado do Matheus Pereira, o futebol dele também não cresce. Porque aí ele não vai ter tanta obrigação de ser o Nicão do Atlético Paranaense. E pode ser que ele jogue um pouco mais avançado, próximo ali do ataque, e aí o futebol muda. O Alex, o torcedor do Cruzeiro lembra, o Alex, quando veio lá em 2002, todo mundo matou o cara, ninguém queria. 2001, minha cabeça até já fugiu. 2002. Quando chega 2003, o cara vira o ídolo. Então, o importante disso tudo, né, Paulo? Verdades do futebol duram menos que um capítulo de Vai na Fé de Amor e Paixão em quarta-feira. Ele veio em 2001 e retornou em 2002. É isso aí. Veio em 2001 que ninguém quis. Reclamou. Aí em 2002 o Luxemburgo bancou ele, trouxe, o cara virou o que foi. Em 2003 ele foi campeão. E o importante disso tudo é que as peças estão chegando. No momento que precisa. No momento que precisa, e agora é a hora do Pepa mostrar que ele tem habilidade para escalar bem a equipe. Exatamente. É isso aí. Então, tudo isso do Cruzeiro, vocês vão acompanhar esse jogo, o pós-jogo, e quem sabe vem essa vitória aí com gol do ataque, porque o ataque tá precisando fazer. O ataque fazendo um golzinho lá, vem a vitória. Cruzeiro, e no retrospecto aí da história de Brasileirão, o Cruzeiro tem um retrospecto melhor do que o Atlético Paranaense, tá no confronto aí. Você vai saber isso, sabe como? Acesse lá hojeemdia.com.br que na manhãzinha de sábado, manhãzinha, depois do jogo da Seleção Brasileira Feminina, vai ter uma matéria lá falando desses números de Atlético Paranaense e Cruzeiro. Vamos fechar o nosso programa com aquele delicioso pacotão do interior pelos campeonatos nacionais. Vamos lá. Ô, Mike, o Anjo ele é mais ou menos assim, sabe? Pra Série C, Série D, ele acompanha os caras, mas
Quem mais aqui entende sobre o fio da meada é o nosso querido Maicão do Barreiro. Ô, Maicon, Eu tô aprendendo com vocês. tá, você vai entender o seguinte, vocês vão lembrar, no último programa eu falei, vou torcer para o nosso querido Vitória, porque a nossa praia lá do Espírito Santo merece, já que a gente tem essa parceria. E o que aconteceu? Deu Vitória. Vitória passou em 4º lugar, Maicon. Lá no grupo do Atlético. E quem diria, hein? A gente tinha falado dos adversários dos caras do Atlético e da Portuguesa, que ia ser adversário mais simples. Portuguesa foi lá e empatou com o Noroeste, Real Noroeste, que é o último colocado. O Atlético fez bonito, ganhou 3-1 do Nova Iguaçu, terminou líder do grupo 6. Portuguesa, segundo, Democrata, terceiro, e o nosso querido Vitória em 4º. E lá no grupo 7 do CAP, o CAP fez o que tinha, aliás, perdeu por 1-0 para a Inter de Limeira, só que aquilo que a gente já tinha contado aí sobre esquema de saldo de gol, tá lá, lacatado, patili, o CAP ganhou, ficou com 8 gols, e o Maringá, que venceu o jogo dele, ficou em 5, o CAP terminou na liderança do grupo 7. Com isso, diga, Maicon. E os adversários são adversários tradicionais, difíceis, tá né? Vendo? Olha o gancho. Tá vendo? Isso é gancho. Tô aprendendo. Isso é gancho, entende, ô Anjo? Dessa forma, dito isso, o nosso querido CAP vai pegar no domingo o primeiro jogo da segunda fase, porque depois da segunda fase tem as oitavas. Vai pegar o Brasil de Pelotas, ô Maicon. Que deu. Adversário duríssimo para jogar o primeiro jogo fora de casa lá no Bento Freitas. O Cruzeiro teve lá naquele campo lá. O Atlético, né? Pela Copa do Brasil, né? Perdeu. E perdeu. Ou empatou? Não empatou com gol do Zarate. Isso mesmo. Empatou. Isso mesmo. Então é um campo complicado, um jogo difícil pro nosso querido CAP, né, Maicon? Exatamente. É um adversário duro, o Atlético já experimentou aí desse jogo complicado na temporada. Enquanto isso, nosso querido Atlético de São João del Rei vai encarar o Brasiliense, que também é outro que tem história. O primeiro jogo lá na Boca do Jacaré, lá em Brasília, que também é outro que vai dar trabalho, não vai, Vai, Maicon? com certeza. É outra equipe tradicional ali, né, das séries inferiores aí do campeonato brasileiro. Chegou a ter um momento muito bom no futebol brasileiro, né? Inclusive eliminando o Atlético, né, numa semifinal de Copa. Foi vice-campeão da Copa do Brasil. 2002, né? É. Isso mesmo. Então, perdeu pro Corinthians na final, se não me engano. Isso. E nessa história toda aí, ó, você vai pegar, eu acho que quem tem um adversário mais tranquilo vai ser o nosso querido Democrata, que ele pega o Anápolis. Ou seja, eu acho que... Mas é o único que decide fora, né? Que é isso que eu ia colocar aqui em pauta para nós, porque a dificuldade do Democrata vai ser o quê? Na segunda-feira, 8 horas da noite, o Mamudão tem que estar mais cheio que fila de dia de pagamento da Caixa. Jogo imperdível. Tem que estar lá, torcida... Valadares tem que invadir... Aquela galera de Valadares está lá nos Estados Unidos... Volta, porque tem que estar lá no Mamudão, tem que lotar. Uma vitória ali já dá. Vamos chegar pelo Rio Doce. Chega, não atravessa pelo México, atravessa pelo México de volta e vai lá pro Mamudão, acompanha. Segunda-feira, 8h30 da noite. Aí depois, os outros jogos são só na outra semana, então a gente comenta depois. Mas tem que ganhar, não tem, Maicon? Não tem como ficar fora esse jogo, não. Não tem, não. E mais uma vez o Democrata vai jogar na segunda-feira, né? É. Como gosta de jogar na segunda-feira. E tá acostumando, tá indo bem. Quem sabe depois ele joga só na segunda, né? Na segunda divisão. Nossa, tá vendo? Já gostei. Só que antes de falar da segunda divisão, eu vou passar para aquela que antecede, que tá no meio termo, que é a Série C. Na Série C, nosso querido... Ô, gente, o que tá acontecendo? Ô, galera, turma de Pouso Alegre, o que tá acontecendo com o nosso Dragão? Perdeu pro Aparecidense. O que tá acontecendo com o Dragão? O Dragão... Ô, gente, tem que soprar fogo aí dentro, moço. Já era. Tá na hora de... Aqui. Amargou de novo, mais uma derrota. Só ganhou na segunda rodada. 12 pontos é o que tem. E 12 jogos é o que não vence. Tudo bem que ainda tá próximo. Pra sair da zona é 2 pontinhos só. Vai encarar o CSA. No Rei Pelé? CSA lá no Reizão. É difícil. Mas por mais que seja difícil, aí, ó,
A galera aí, ó, chama a torcida do Cruzeiro, chama o Luvanor, chama Edu, chama essa galera que acabou com o Fala Zezé aí, ó, pra dar uma... O Claudinho já tá aí. Aí, Claudinho, chegou a sua hora de fazer um Fala Zezé aí e despachar o CSA. Tudo bem que o CSA tá com quantos pontos? O CSA tá com 18. Aí, ó, se ganha, fica só 3 do CSA. O CSA tá em 12º lugar. Então, ô Pouzão, vamos recuperar. Que notícia boa o CSA em 12º lugar. Como é bom. Que notícia boa. O futebol mineiro tem que amargar lá, ó. Então tá na hora do Pouzão mostrar seu valor aí, ó. Sopra aí, Dragão. Vão ganhar, vão passar o rodo em cima do CSA, mesmo jogando fora, e começar a recuperação. Sabe por quê? Porque o Tombense, que vinha de uma recuperação, perdeu o último jogo, Anjo. Perdeu para o Mirassol, nosso querido Mira. Ganhou de 2-0. Tudo bem que foi fora de casa, jogando lá em Mirassol. Tá uma campanha boa, né? Tá. Só que, como a Chape tá com um jogo a menos, o Tombense só não entrou para a zona de rebaixamento por causa de Chape e Avaí, que tem um jogo a menos. Tá com 18 na tampa da beirada ali. Vamos secar. Tá na hora. Vamos secar esses catarinenses aí. Tem que dar nós. E pra secar catarinense, nós já vamos pegar um Criciúma. Tá tudo perto. E depois, no meio de semana, é o Ituano, né? E depois o Ituano. Fora Mas de principalmente, domingo, 11 horas da noite, o nosso 11 da noite? Desculpa, 11 da manhã. Porque 11 da noite a gente já vai estar comemorando. Aí é sessão de gala. 11 horas da manhã, lá no Soares Azevedo, Tombense e Criciúma, também é para ter casa cheia. A galera de Tombos tem que descer para lá e participar. Ou então começar a levar faixa e falar, queremos voltar a jogar em casa. Voltar a jogar em casa. Voltar a jogar em casa. Porque Tombense tem que permanecer na Série B, não pode cair não. Time um pouquinho mais de controle, qualidade, tem chance até de na próxima temporada, porque nesse ano aqui, só se fizer igual o Felipe Conceição com a América, tirou lá da zona e só não subiu por causa de um vacilinho de último jogo. Mas é isso. A turma aí de Tombos aí, dá aquela moral, apoia o Tombense, porque o time precisa permanecer na segunda. E amanhã tem a seleção, né? E amanhã nós temos seleção brasileira, feminina, 7 horas da manhã. Nós vamos falar desse jogo também no decorrer do sábado. Se ganhar da França, que é casca dura, o Brasil nunca ganhou da França. Se ganhar e tiver uma combinação de resultado, a chance de classificar. De classificar. Mas nunca teve tão bem cotado para ganhar da França como agora, eu acho. Verdade. É jogo difícil e tomara que nossas meninas consigam a vitória. E jogo vale a pena acordar de manhã para ver, sabe? Vale. É um jogo interessante para acompanhar a seleção brasileira. Porque depois decide contra a Jamaica, pode empatar, de repente faz um resultado bom contra a França e só sela a classificação contra a Jamaica. Exatamente, só destacando o terceiro gol do Brasil contra o Panamá. Coisa mais linda do mundo. Espetáculo de gol. Esse é o Brasil. Tomara que dê certo. Pra fechar agora, Luco, vou terminar com isso aqui, ó, porque isso aqui a gente não pode deixar passar, não. Módulo 2, hexagonal final, hoje, daqui a pouquinho, Boa e Betim. Sábado, 3h30, Aimorés e Itabirito. Também às 3h30, o RT e Uberlândia. Uberlândia 12, Betim 11, Itabirito 11, o RT 7. A briga para 2 vagas aí para o Campeonato Mineiro do ano que vem, módulo 1, vai ficar nessa turma aqui. Fechado? A gente comenta os resultados desses caras no próximo programa. Fechamos a régua aqui, passou, acabou. Um abraço. Valeu. Até o Bom próximo final programa. de semana. Valeu. A gente volta semana que vem trazendo mais informações do nosso futebol. Um abraço, obrigado, Luca, daí, mudando as câmeras para nós e dirigindo todo mundo aqui. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.